Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a nossa aula de hoje vai ser para os 7º anos. Nosso conteúdo vai ser operações com números inteiros. Vamos lá? A gente vai tentar observar algumas situações com números inteiros que a gente já vive no nosso dia a dia, tá? Agora a gente já sabe que o número inteiro está no nosso redor, a gente utiliza para algumas continhas e aqui vai aparecer alguns exemplos. A gente tem aqui, ó, a situação de é melhor dever R$ 5 ou R$ 30 ao banco? Está mais quente quando a temperatura é menos 5 graus ou quando é de 1 grau Celsius. O que é mais satisfatório para o time de futebol? Um saldo negativo de 8 gols ou um saldo nulo? Eu tenho certeza que você já utilizou essas perguntas e você sabe a resposta por aí. Ó, a gente consegue comparar a posição dos números inteiros de acordo com essas possíveis perguntinhas. É melhor a gente dever R$ 5 do que dever R$ 30. Se a gente for observar a posição que esses números negativos eles ocupam, o menos 5 ele vem antes do menos 30, né? Então a gente vai ter que menos 5 vai ser maior que menos 30, porque a gente vai estar devendo menos. No sentido da temperatura, ó, menos 5 ele vai ser um número menor do que 1. Uma temperatura positiva vai ser sempre maior do que uma temperatura negativa. E em relação ao saldo de gols, a gente tem menos 8 em relação a 0. Poxa vida, 0 não fez nenhum gol, mas menos 8 significa que ele sofreu 8 gols. Então é melhor não ter feito gol nenhum e que também não tenha levado nenhum gol. O saldo de gols zerado. Porém, o saldo de gols negativo significa que ele tomou muitos gols e o time não gosta muito disso, né? Vamos comparar aqui a situação dos números inteiros, das posições, como a gente tinha falado antes, ó. Quem é maior, 2 ou 3? Ah, isso é fácil, né? O maior é o 3. Quem é maior, menos 2 ou menos 3? Ah, e agora? A gente viu que o número negativo, quanto mais pertinho do zero, ele vai ser maior. Então, menos 2 é um número maior que menos 3. Até aí tá tudo bem, né? Quem é maior, menos 4 ou 1? A gente acabou de ver aí que quando o número é positivo, ele é maior sempre que um número negativo. Então, aqui quem é maior é o número 1. Tranquilo, né? E aí a gente conclui então que o número maior será o que estiver mais à direita na reta. Se a gente utiliza o zero como posição central, para a esquerda negativo, para a direita positivo, quanto mais à direita, maior esse número vai ser, beleza? Vamos agora fazer algumas operações com números inteiros. Então a gente tem assim, ó, para cobrir um saldo negativo de R$ 725 em sua conta bancária, Davi fez um depósito de R$ 900. Qual é o saldo atual de Davi? Então, a gente vai observar aqui. Nesse momento, ele está com menos 725. Fazer um depósito é colocar um valor a mais. Então, ele inseriu os R$ 900, né? Ele depositou os R$ 900. Então, a gente vai ter que o 900 é um número maior do que 725, cobriu aquele saldo que estava negativo e agora ele está com um saldo positivo de R$ 175, ok? Ele estava devendo ao banco, depositou um valor maior e agora ele está com um saldo positivo, como a gente concluiu. E se o valor depositado fosse menor do que o saldo que ele tinha lá? Então, a gente vai ter, ó, outra situação, para cobrir o saldo negativo de 725, Davi agora fez um depósito de R$ 125. Poxa, estava devendo 725 e depositou 125. Qual é o saldo atual dele agora? Ó, estava devendo, depositou 125, só que não foi suficiente para cobrir o valor que ele estava devendo, né? Então, aí ele continuou devendo R$ 600, com um saldo negativo de R$ 600. Estava devendo ao banco, depositou um valor menor, mas ainda assim o saldo ficou negativo, porque não foi suficiente para cobrir o valor anterior, ok? E aí a gente tem, né, continuou devendo. E agora, se Davi tivesse retirado mais dinheiro, vamos ver essa situação, ó. Para cobrir o saldo negativo em sua conta, Davi fez uma retirada. Então, o objetivo dele não vai ser cumprido. Como é que ele quer cobrir um valor que está devendo, mas ele fez uma retirada desse valor?
E aí ele fez uma retirada de R$110. Ele já estava devendo 725, tirou 110 e aí ele ficou devendo mais dinheiro, né? Ficou devendo R$835. Por isso que ficou menos R$835. Então, ó, acompanhando aqui, ele devia 725, retirou mais dinheiro e o saldo dele ficou negativo. Até aí tá tudo bem, né? Então vamos lá. A gente vai interpretar agora a operação de adição dos números inteiros. A gente entendeu de acordo com uma situação problema, que eu acho que todo mundo consegue perceber essa situação de dever, de pagar e enfim. Mas aqui a gente vai ver de fato a operação com os números, né? E aí eu tenho, ó, que a adição de menos 2 com mais 5 significa que eu estou no ponto menos 2 e vou adicionar 5 unidades. Eu vou superar os dois que estão negativos e vou chegar até o número mais 3, ok? A gente vai indicar essa operação através desse tipo de expressão. Menos 2 mais 5 é igual a mais 3. Ou, nesse caso, como eu tenho mais junto com mais, a gente vai ter ali, ó, menos 2 mais 5 igual a mais 3. E aqui a gente tem, ó, uma medida de temperatura que era 2 graus Celsius, abaixo de zero, subiu 5 graus Celsius e passou a ser 3 graus Celsius acima de zero. A gente tem uma ideia de um termômetro que mostra isso, ó. Visualmente, ele estava no menos 2, subiu 5 graus, mas ele compensou a parte que estava negativa e chegou em 3 graus positivos, ok? Agora a gente vai falar da adição de dois números com sinais negativos. E aí a gente tem, ó, sinal negativo significa que a gente vai voltar no sentido contrário da reta. Se a gente vai para a direita para somar, a gente vai para a esquerda para tirar esse sinal, né? Então eu já tenho menos 1 e esse menos 1 foi adicionado, entre aspas, de menos 3 unidades, ele vai voltar a partir do menos 1, 3 unidades. Menos 2, menos 3 e chega em menos 4, certo? E aí a gente vai indicar essa operação nesse formato, ó, menos 1 mais menos 3. Vai ser igual a menos 4, como a gente concluiu ali na reta. Ou menos 1 menos 3, ó, eu tenho um mais com um menos ali, então a gente pode colocar apenas o menos entre os dois números, que vai ser igual a menos 4. E aí a gente trouxe um exemplo, ó. Um mergulhador estava a 1 metro abaixo do nível do mar e desceu 3 metros, ficando a 4 metros abaixo do nível do mar. Olha o nosso mergulhador aí, ele estava em menos 1, fez um movimento no sentido contrário para baixo e ficou em menos 4, ok? Vamos ver alguns outros exemplos? Aqui eu trouxe para a gente perceber, ó, a adição de mais 3 com menos 4 significa que eu estou na posição 3 e vou voltar 4 unidades. Se a gente está no 3 e volta 4 unidades, a gente chega no menos 1. Na segunda situação aí, no segundo exemplo, a gente vai ter a adição de 2 mais 2. Ah, isso é fácil, né? A gente tem 2, vai avançar 2 unidades e vai chegar no 4, ok? E a gente tem a adição agora de menos 4 e mais 4. Se eu estou na posição menos 4 e vou avançar para frente ou para a direita 4 unidades, a gente vai compensar esse menos 4 com 4 unidades positivas e vai chegar no zero. Tranquilo? E aí vamos praticar um pouquinho aqui com um exemplo. Ó, a prima de Letícia e de Rodrigo tinha no banco um saldo positivo de R$30. Nos dias posteriores, fez as seguintes movimentações: um depósito de R$40, uma retirada de R$80, outra retirada de R$30, um depósito de R$50. No fim de todas essas movimentações, qual era o saldo da conta da prima de Letícia e de Rodrigo? Então, vamos acompanhar. Esse era o saldo que ela tinha, R$30 inicialmente. Se houve um depósito, ela colocou mais dinheiro. Então, a gente colocou R$40 e até agora ela vai ter R$70. A partir daí, ó, com esse saldo foi feita uma retirada. Retirar o dinheiro é subtrair, só que ela só tinha 70 e tirou mais do que tinha. Então, a gente vai ter o saldo negativo de R$10, certo?
Com esse saldo negativo de R$10, o que foi que aconteceu? Fez outra retirada. Fazendo outra retirada, ela ficou com um saldo negativo maior ainda. Ficou devendo mais. Com o saldo de menos 40, foi feito um depósito agora de R$50. Então, adicionando R$50, a gente vai ter um saldo positivo de 10, porque aquele saldo de menos 40 foi coberto e ainda sobrou um pouquinho, que foi os R$10, certo? Aí a gente tem essa conclusão nesse problema, nesse exemplo, tá? Então, gente, para finalizar a aula de hoje, eu vou deixar um desafio para vocês. Para o experimento de ciências, Lúcio mediu a temperatura do ambiente em 7 momentos de um dia e anotou-as como nesse esquema. Aí eu coloquei um esqueminha para vocês. Começa na temperatura menos 2 graus Celsius e ele vai dando as situações ao passo que a gente vai tendo as outras bolinhas, né? Da bolinha menos 2 para a próxima subiu 5 graus, depois baixou 3 graus e assim sucessivamente. O desafio para vocês é descobrir qual que é a última temperatura nesse esquema. Qual que é a última temperatura que ele conseguiu registrar a partir de menos 2 até as últimas 6 medições, tá bem? A gente se vê na próxima aula e eu espero que vocês tenham gostado.